Dani Monteiro. Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas, que nos assistem pela TV Alerj. Acho que eu vou começar essa fala, pela reflexão que faz um ano que estamos em pandemia. Nesse mesmo mês de março, foi o mês do primeiro decreto do ainda governador Wilson Witzel. E passado esse um ano, o nosso país, não apenas o estado do Rio de Janeiro, mas todo o país, segue sendo o centro da atenção mundial em relação à pandemia. Isso se dá por diversos fatores, A ausência de medidas de contenção e de controle da disseminação da pandemia. Isso se dá também por um presidente que debocha das medidas de isolamento, que propaga medicamentos sem eficácia comprovada, que debocha do uso da máscara e que, em paralelo a isso, não se importa com o aumento da fome e do desemprego no nosso país. Vai ter colapso, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas em diversos estados, frente à necessidade de analgésicos e de oxigênio. Vai ter dificuldade para entubar as pessoas. É essa próxima e dramática crise que a gente vai enfrentar nessa pandemia do coronavírus. Vai faltar oxigênio, vai faltar analgésico no nosso estado, mas a agenda do governo estadual é a privatização da SEDAI. A água, um bem público que, nesse momento de crise sanitária, se torna ainda mais necessário do que nunca. Então, chegamos, o Brasil está chegando a quase 300 mil mortes, são 24 dias que a curva de contágio e de óbitos da pandemia não para de crescer. E é preciso que se diga que a esses que são vítimas da Covid, a cor, a CEP, a origem dessas pessoas. Quando a gente fala da letalidade daqueles que são internados, isso não sou eu que estou dizendo, são dados do PNAD. Em relação àqueles que são internados, a letalidade frente às pessoas negras é de 71%, enquanto frente às pessoas brancas é de 56%. Quando a gente fala também sobre o nível de escolaridade, gradativamente, a gente vai tendo quanto menor o índice de escolaridade, maior a letalidade. E esse cruzamento não é porque o vírus é para quem é mais ou menos esperto, óbvio que não, mas as condições de escolaridade determinam em muito as condições sociais que a pessoa está inserida. Então, quando a gente fala do cruzamento desses dados, é sobre essa estatística que a gente quer chegar. Porque a pandemia ela tem cor, ela tem cara, ela tem CEP, ela tem origem. Embora ela atinja todos e todas, quando a gente fala aqui desse lugar do poder público, é a necessidade de resguardar políticas públicas que valorizem e protejam a vida daqueles que têm a vida mais vulnerável no dia a dia e que é vulnerabilizada exatamente por esse Estado. E aí não adianta aqui fazer uma salada de feriados e desconsiderar um plano de contingência que deveria existir, com bandeiras e direcionamentos claros. Não dá para fazer feriadão para a indústria e deixar o setor de serviços aberto. Cláudio Castro, desculpa, mas o trabalho de governador não é o trabalho de garçom para servir política pública sanitária à la carte. É muito importante que se diga que esses feriados eles vão preservar empregos formais, empregos públicos, seletistas, mas é importante também que se diga que a maioria do nosso país é empreendedor da sobrevivência do dia a dia. A maioria dos trabalhadores do nosso país sai o dia a dia para correr atrás do pão de cada dia. Então, não há a possibilidade de fazer um feriado sem que ele se torne um feriadão, sem a garantia do que tem sido o tripé de controle e combate da pandemia nos principais países. E eu estou falando dos principais países, são democracias liberais. Eu não estou falando aqui de nenhum país socialista, embora sim aqueles que se reivindicam também são sinônimos do enfrentamento dessa pandemia. Mas o tripé garantido precisa ser isolamento social, auxílio emergencial e vacina. Sem o horizonte desses tripés, nós vamos ficar repetindo ano a ano a mesma pergunta. Porque lá, em março de 2020, a gente se perguntou: vai fazer um mês de lockdown ou vai ficar 2 anos enfrentando essa pandemia com altos índices de letalidade? E o poder público escolheu não fazer lockdown.
Março de 2021, a mesma pergunta segue. Vai fazer lockdown ou vai fazer mais 2 anos de política frouxa em relação ao controle dessa pandemia? Não dá para não dizer que tem cara de feriadão se não tem controle dos bares e restaurantes. Claro, esses lugares não deveriam abrir nesse momento. Eu acho que é o momento da gente retomar o início do debate e pensar novamente o que são serviços essenciais ou não. E aqueles que mais têm legitimidade para nos apontar isso nesse momento são, sim, os campos das ciências, as autoridades sanitárias. A gente precisa, sim, reivindicar que a política pública, nesse momento, tem que estar, sim, condicionada aos pareceres científicos. No nosso estado, há 92 municípios, do qual 32 deles já ultrapassam 90% da utilização dos leitos de UTI. Isso significa uma região metropolitana colapsada, com uma capital completamente sobrecarregada, e existe um interior em pleno abandono, que é isso que a gente está tratando aqui. Então, a pergunta que fica para o governador em exercício é qual é o plano para depois do feriadão? Como garantir comida no prato dos brasileiros, dos cidadãos fluminenses? Como garantir que aqueles que hoje estão nas periferias do nosso estado tenham garantias mínimas de vida? É estarrecedor, a gente está brigando, e como foi alvo dessa semana, se aulas são serviços essenciais nesse contexto. Para aqueles que têm a dúvida, peço que pesquisem no Google uma cena muito triste que presenciei em vídeo essa semana. Uma escola pública municipal na Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, da qual crianças de 5, 6 anos, criancinhas, estavam agachadas no chão, com máscara, esperando o tiroteio passar. E a professora, da mesma forma que orientava para se manter abaixado por conta do tiroteio, orientava também para manter o afastamento por conta da pandemia. Que situação é essa? Que estado desgovernado é esse que nós estamos, que não tem um plano claro do estado de enfrentamento à pandemia? E aqui não há nenhuma dicotomia entre o debate de economia e vidas. É preciso que se diga que não há economia sem vidas. O que torna a economia pulsante são as pessoas. A capacidade da gente olhar os territórios do nosso estado e não tratarem eles como problemas, bolsões de pobreza, mas sim solução. Então, nossas favelas são solução. A DPF 635 está sendo completamente ignorada e descumprida em pleno epicentro da pandemia, porque essas crianças não deveriam estar na escola e muito menos deveriam estar na escola em situação de pandemia com tiroteio. Isso é uma situação inimaginável. Isso é uma situação desumanizante para quem é mais pobre no nosso estado. Então, o que falta aqui é uma gestão clara de estado, porque não adianta, empresas não têm compromisso com geração de emprego, é falácia. Eles geram apenas os empregos que são necessários para manter o lucro, a produção ativa e o lucro lá em cima. Quem tem preocupação com geração de emprego e renda é o Estado, e precisa ser colocado nesse espaço. Então, não adianta, a economia pública, a economia do Estado é feita de gente. E, nesse momento, a forma de combater o vírus, ao mesmo tempo que resguarda a pandemia, é o tripé da vacinação, do isolamento social e da garantia do auxílio emergencial. Então, que o Cláudio Castro regulamente o auxílio aqui do Estado e que a gente siga cobrando um auxílio decente desse governo federal, porque, na boa, o valor que está não paga nem a cesta básica. A cesta está em 650, aumentou, né? Está em R$ 650 o valor da cesta básica. Então, não dá mais. 70% das nossas favelas, segundo dados do DataLab, um laboratório de análise e produção de dados diretamente da favela, 70% dos lares na favela não consegue hoje garantir a sua alimentação plena. O auxílio é para justamente aquecer a economia. Não há dicotomia. Quem acredita que há dicotomia nesse momento é aqueles que estão interessados no lucro acima da vida. E aqui a gente constrói uma oposição responsável, que tem a responsabilidade de carregar consigo a denúncia responsável num momento como esse a governadores, para que a gente garanta o alimento para o nosso povo, mas que a gente não deixe de maneira nenhuma de denunciar
as violações de políticas públicas e de garantia dos direitos humanos para todos e todas. Para discutir, deputado Vandro Família.